Alô, alô, quinto ano, tudo bem? Hoje é quarta-feira, dia de ciências. Aula 11 de ciências. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre água. Desde a primeira revista, lá no volume 1, nós já estamos no volume 4, mas lá no volume 1 nós começamos a falar sobre o ciclo hidrológico, sobre o consumo consciente da água, não só da água, assim como de todos os recursos naturais, mas especialmente da água, que é um bem precioso no planeta Terra e todos nós necessitamos dela. E hoje nós vamos falar especialmente sobre os estados físicos da água. Não que você já não saiba a respeito, você já sabe sobre isso, mas agora você vai saber um pouquinho mais. Isso mesmo. Veja bem, os estados físicos da água é o seguinte. Por que se chama, em primeiro lugar, estados físicos? É como ela é como ela está. Por isso, o estado físico, como ela está fisicamente. Então, vamos lá. A água pode ser encontrada de três maneiras diferentes, em três estados físicos diferentes. Quais são? Líquido, que é o jeito que ela está no rio, no lago, no mar, na sua torneira, no filtro da sua casa. É a água que você bebe, é aquela forma líquida, ok? Ela pode ser encontrada em sua forma sólida e não é só dentro da sua geladeira, não, tá? Ela pode ser encontrada e é encontrada em forma sólida nos polos do nosso planeta. Por quê? Porque lá tem gelo, isso mesmo. Todo gelo é água, e é água em forma sólida. Por quê? Forma não só de cubinho quadrado, mas em forma dura, né? Em forma que dá para pegar, tudo que é sólido dá para pegar. E quando é que isso acontece? Quando as moléculas da água se encontram numa temperatura muito, muito baixa, ela se congela. E quando congela, ela se solidifica. Então, ela fica em forma sólida. E o outro estado físico é o estado gasoso, que é quando as partículas de água encontram-se afastadas umas das outras. E quando é que isso acontece? Acontece que ela vai se dividindo. Sim, porque a água é formada por partículas químicas. E aí essas partículas vão sentindo a temperatura e conforme se dividem, se transformam em estado gasoso, que é aquela fumacinha que sai da panela quando a água é fervida. Isso mesmo. Bom, e a água pode se transformar de um estado físico para outro? Pode. Isso pode acontecer sim. Que são as mudanças dos estados físicos da água. Vamos lá? Acompanha comigo. São alguns nomes, tá? Presta bem atenção. Quando a água muda do estado sólido para o estado líquido, ou seja, o gelo derrete, isso nós chamamos de fusão. Por que isso acontece? Devido ao aquecimento. Se você deixar o gelo no sol, ele vai derreter. Se você colocar uma pedra de gelo, uma carne congelada dentro de uma panela e colocar no fogo, vai descongelar, vai derreter. Então, isso nós chamamos de fusão. Quando passa do líquido para o gasoso, que é colocar aquela água para ferver e deixar ali fervendo e vai transformando em fumaça, e a água simplesmente, evapora.
o nome já diz, evapora. Ela passa pelo processo de vaporização. Só lembrar de sumiu, evaporou. Então, vaporização, ok? É simples. O contrário, quando ela passa do líquido para o sólido, você colocou a água lá na forminha de gelo e colocou no congelador. Daqui a pouco você procura lá para colocar no seu suco para ele ficar, ó, delícia, geladinho. Essa água que foi de líquida para sólida, solidificou. A palavra já ajuda você a se lembrar. Se ela ficou durinha, solidificou. Agora, tem um processo que é o seguinte, chama liquefação, mas pode também ser chamado de condensação. Que processo é esse? É o processo que acontece do estado gasoso para o estado líquido. Sabe onde acontece isso? Dentro da nuvem. Isso mesmo. Olha só, acontece o ciclo da água, que você já ouviu falar, com certeza. A água está nos rios, está nos lençóis freáticos por baixo da terra, e essa água vai aos poucos evaporando, devagarinho, bem devagarinho. E ela, em forma gasosa, que a gente não vê, vai para as nuvens. Isso é a evaporação. Quando ela chega nas nuvens, ela se condensa, ou seja, ela se junta lá. Quando ela se condensa aí, ó, chuva. Esse processo de nuvem para chuva chama-se condensação ou liquefação, porque ela vem do processo gasoso, do estado gasoso, para o estado líquido, tá bom? E tem um outro processo chamado sublimação. A sublimação é do sólido para o gasoso, que acontece por meio de aquecimento. Não é só a água líquida que a gente pode colocar para ferver. A gente pode colocar uma pedra de gelo, ela vai derreter, passar pelo estado líquido para daí se transformar em gasoso. Esse processo se chama sublimação, porque ele também pode ocorrer ao contrário, que é a ressublimação, quando o gasoso vem para o estado sólido, tá? Esse processo acontece, sabe com o quê? Com gelo seco ou com a naftalina, que é um negócio que tem um cheiro ruim, sabe? Mas o gelo seco é aquele gelo que sai a fumacinha, sabe? Ele é gelo, porém sai a fumacinha. Então, a fumacinha é o gasoso. E ele, gelo, ele é sólido. Sólido para gasoso chama-se sublimação. Falamos de todos os processos que ocorrem nos estados físicos da água. Agora, podemos gastar a água do planeta? Não, não podemos. 70% do nosso planeta é água. Nossa, quanta água! Se dividíssemos o planeta em 10 partes, 7 partes são água. Porém, dessas partes, apenas uma pequena, mas minúscula parte de uma dessas partes é que pode ser consumida pelo ser humano, porque todo o restante é água salgada. Exatamente. Portanto, se nós não tratarmos bem a água, se nós não consumirmos direito, com consciência, se nós não economizarmos a água, quem vai ficar sem água somos nós, seres humanos. Isso é o que diz a Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente. A água
precisa ser consumida com consciência. Infelizmente, as pessoas não dão importância para o consumo consciente da água. Portanto, a partir de hoje, observe o seu uso diário de água. Quanto tempo você gasta para escovar o seu dente? Quanto tempo você fica apertando sua descarga? Quanto tempo leva para lavar um quintal? E quintal não precisa ser lavado com água da mangueira, ele pode ser lavado no dia que lava a roupa, para lavar com a água que sai da máquina de lavar, assim reaproveita a água. E, se possível, assista esse vídeo do link que está aí na sua apostila, que fala sobre o uso racional da água. Fechou? Você tem atividades para fazer, apenas uma página bem simples que pergunta as 3 maneiras ou os 3 estados físicos que a água pode ser encontrada e depois uma relação das mudanças dos estados físicos da água que está no texto também. E por último, você vai citar 2 medidas, ou seja, 2 maneiras que você pode e as pessoas podem adotar para consumir a água conscientemente, de maneira correta, ok? A partir de hoje, consuma a água conscientemente, porque não é só você que precisa. A humanidade precisa de água, os seus filhos vão precisar de água, os seus netinhos também. Não se esqueça disso, você vai crescer e um dia vai ter uma família e eles vão precisar de água também. E o planeta precisa continuar vivendo. Isso depende de você e de mim. Beijo no coração e até amanhã.